Querido irmão, querida irmã, 14º domingo do tempo comum. E a palavra de Deus hoje é bela, forte, atual, nos traz duas grandes lições principais. A primeira, que Deus é bom, que Deus é amor, que Deus nos ama imensamente e as características desse seu amor para conosco. O segundo grande eixo é a atitude que nós devemos ter para que a graça de Deus possa habitar em nós, para que a força de Deus possa estar conosco e produzir seus frutos. Nós aprenderemos com Jesus no Evangelho que uma atitude de soberba, orgulho, autossuficiência não atrai a graça de Deus sobre nós, enquanto que a humildade e a simplicidade sim fazem com que Deus esteja conosco e a sua força em nós seja visível. Nós encontramos hoje o profeta Zacarias, entre 3 e 4 séculos antes de Jesus, que apresenta o enviado de Deus que viria. Naturalmente, essa profecia se cumpre na pessoa de Jesus Cristo. E ele elenca algumas características desse que seria o rei da cidade dos que creem. É um rei que salva, é justo e é humilde. Ele vem montado num jumento. Eliminará os carros, os cavaleiros, quebrará o arco do guerreiro, anunciará a paz às nações. Seu domínio se estenderá de um mar a outro mar, desde o rio e até os confins da terra. É muito interessante observar essa ilustração que o profeta Zacarias faz, daquele que viria ao encontro da humanidade. É justo, é humilde e salva. Essas são características muito típicas de Jesus Cristo. A sua enorme humildade. Mesmo sendo Deus, mesmo tendo ele natureza divina, foi extremamente humilde. Veio para salvar a todos, mesmo os limitados, os errantes, os pecadores. Mais de uma vez se apresentou como um médico que vem para os doentes e não para os que estão bons. Interessante notar também a contradição aparente do discurso de Zacarias. Ele diz que é um grande rei, mas vem montado num jumento, não num imponente cavalo de guerra. Mesmo assim, será ele que destruirá a força das armas. E o centro desse trecho é anunciará a paz às nações. Esse é o aspecto comum, um dos aspectos comuns do anúncio de todos os profetas em relação a Jesus Cristo. Isaías, o grande anunciador de Jesus Cristo, o chamava de príncipe da paz. Agora, Zacarias diz, anunciará a paz às nações. Jesus Cristo é sempre da paz. E um dos grandes tesouros que Jesus veio dar à humanidade, nós ainda não aprendemos bem, é a paz. Onde está Jesus, aí a paz tem lugar para estar. Ao mesmo tempo, também é preciso que nós, cristãos, façamos uma reflexão séria e um exame de consciência. Estamos sendo no mundo sinais de paz ou sinais de guerra? Se somos cristãos autênticos, temos que dar testemunho da paz lá onde nós estamos e construir a paz nos nossos ambientes. Depois, Zacarias ainda diz que esse rei humilde e justo dominará de um mar a outro mar, ou seja, toda a terra, o que implica, naturalmente, a derrubada dos poderes dos maus. Esse reino que Jesus Cristo veio inaugurar, que nada tem a ver com as monarquias deste mundo, de fato toma todos os cantos da terra, na medida em que cada pessoa se abre a essa transformação pacífica, justa, mansa, humilde, salvadora que o amor opera.
O salmista, no Salmo 144, elenca as características de Deus. Deus é misericordioso, é piedoso, ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos, sua ternura abraça toda a criatura. São para nós essas características de Deus. Deus vem continuamente ao nosso encontro, dentro do coração de cada pessoa, com essas características. Misericórdia, o amor que ama, sabendo que o outro tem as suas misérias e acolhe, mesmo diante das suas misérias. Uma bondade que não encontra limites, ternura no trato. Diz ainda que Deus é o amor fiel. O amor fiel. Deus não vacila, não vira as costas para nós, não nos trai, não nos abandona. Deus não tem por nós um amor limitado. Nós é que somos limitados no amor a Deus e ao próximo. Mas o amor de Deus por nós é perfeito. Deus nos ama imensamente, com toda a grandeza infinita do seu ser, mesmo sabendo quão limitados nós somos. O salmista ainda diz que ele é santidade em toda obra que faz. Ele sustenta todo aquele que vacila e levanta todo aquele que tombou. Quem de nós não tem tantas quedas ao longo da trajetória da vida? São os pecados, as fragilidades, os desvios de rota. Deus não se afasta de nós quando nós pecamos. Ao contrário, diz o salmista, ele vem ainda mais ao nosso encontro para nos levantar do buraco em que nós nos jogamos, para nos dar forças. Ele nos dá sempre a oportunidade de recomeçar, de reescrever a nossa história, transformados pelo seu amor misericordioso. São Paulo escreve à comunidade cristã de Roma, Romanos 8, que é um pouco o centro de toda a pregação de Paulo, é o coração da carta aos Romanos, para nos dizer hoje que é preciso fazer uma escolha. E aqui ele chama as obras da carne e as obras do espírito. Essa vida carnal que Paulo coloca é uma vida baseada apenas naquelas necessidades mais rudimentares nossas, como se a realização fosse a realização do corpo, como se o corpo fosse a fonte, o centro da nossa felicidade, da nossa realização pessoal. Aqueles prazeres passageiros que não preenchem o coração humano, que não dão um sentido autêntico à trajetória humana. Paulo, então, nos chama a uma outra atitude, a considerar o que não é carnal, o que não é passageiro, o que não é apenas para o prazer, mas olhar para o mundo espiritual, onde, de fato, a nossa relação com Deus e com o outro acontece, onde Deus se comunica continuamente conosco. Essa vida no Espírito Santo, que todos os batizados receberam no batismo, é o que garante também a nossa imortalidade. A vida depois que a experiência humana se conclui. Jesus, hoje, no Evangelho, faz um importante discurso com dois momentos muito fortes que quero destacar. O primeiro, Jesus faz um louvor ao Pai. Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos, porque assim foi do teu agrado. As coisas de Deus não encontraram lugar entre os sábios e entendidos. Jesus usa essa expressão. Quem são os sábios e entendidos? Aqueles que vivem na autorreferencialidade, que fazem de si mesmos o centro de sua vida, de seu mundo, de sua história, que acham que o seu conhecimento, a sua inteligência, os seus bens, as suas seguranças, os seus títulos, os seus currículos, os seus status, os fazem não precisar de Deus. Bastam a si mesmos.
se encantam das suas próprias características e pensam não precisar nem do outro e nem de Deus. A esses corações egoístas, soberbos, vaidosos, arrogantes, Deus não dirige a sua graça. Ou ao menos, ainda que dirija, porque Deus dirige a sua graça a todos, não encontra a graça de Deus acolhida no coração autorreferencial, egoísta, arrogante, vaidoso, que se põe como centro de si mesmo. E quem são os pequeninos que Jesus aqui coloca? Os humildes. Os que sabem ser necessitados de Deus, dependentes do amor de Deus, dependentes também da relação com o outro. Porque no fim do dia, todos os seres humanos, são dependentes do outro. Não conseguimos sobreviver como uma ilha, isoladamente. Não nos bastamos a nós mesmos. Precisamos sempre do outro. E Jesus aqui põe em relevo essa realidade. Pequenino é o que se reconhece frágil, limitado, necessitado de Deus e do convívio humano. Nesse coração humilde, aberto, consciente de si mesmo nas suas limitações, aí Deus tem espaço. Aí a palavra de Deus chega, faz morada e produz fruto. Aí a presença de Deus se instala. E o conhecimento de Deus é possível. E a relação com Deus é possível. E a intimidade com Deus acontece. E o mergulho na fé acontece. E a efusão do Espírito Santo acontece. Porque não encontra uma barreira no orgulho, não encontra uma barreira, uma porta fechada no egoísmo, na soberba, na certeza de não precisar de Deus e do outro. O segundo grande eixo deste evangelho é a sua conclusão. Jesus faz um convite amoroso. A quem? A quem se sente fraco e cansado. Eu pergunto, quem de nós não atravessa, pelo menos em alguns momentos da vida, essa sensação? Fraqueza, cansaço, desânimo, esgotamento, perda de sentido, perda de horizonte, falta de motivo para acordar todo dia e sorrir e fazer o que tem que ser feito. Jesus se dirige hoje a essas pessoas, as que se sentem por uma ou outra razão fracas, cansadas, desanimadas, esgotadas, e Jesus convida a ir a Ele, a estabelecer uma relação ainda mais próxima, ainda mais íntima com Ele. Venham a mim, vocês que estão cansados, fatigados, sob o peso de seus fardos, e eu vos darei descanso. Jesus se apresenta como o descanso dos cansados, dos fatigados sob o peso, né, das tantas realidades que carregam. Jesus convida a ir a Ele. Como é que nós descansamos hoje? Como é que nós fazemos os nossos momentos de lazer, de relaxamento, de repouso? Onde nós vamos buscar repouso? É num passeio? É na bebida? É na televisão? É nas viagens? É na droga? Onde é que nós encontramos refúgio e relaxamento? Jesus chama a encontrar nele, na amizade com ele. E diz ainda: tomai sobre vós o meu jugo. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Mansidão e humildade de coração. E vocês encontrarão descanso, porque o meu jugo é leve e o meu fardo é suave. Jesus convida a fazer estrada com ele, a tê-lo como companheiro de viagem nas estradas da vida, e encontrar nele refúgio, descanso, segurança, sentido. Digo por experiência própria. Quem tira a si mesmo do centro e põe Deus e o amor ao outro, pode até se cansar mais fisicamente, mas a alma
encontra sempre descanso, se renova sempre, se enche continuamente de nova esperança, de novo ânimo, de novo ardor, porque o que cura efetivamente o coração humano é o amor. E Jesus é o amor encarnado. Deus e o amor são a mesma coisa. E o amor é a única força efetivamente capaz de curar, de dar descanso, de sarar as feridas da alma, da mente, da história. Portanto, a palavra de Deus hoje nos convida a um passo novo de proximidade com Jesus, que é o amor encarnado, nos ama imensamente, abre as portas do seu ser, do seu coração, para que nós entremos nele e nele encontremos tudo aquilo que nós precisamos para enfrentar os difíceis dias da nossa caminhada neste mundo. Que nós tenhamos a coragem de viver de forma humilde, aberta, simples, justa, mansa, pacífica e piedosa, tendo Jesus como o nosso modelo, sabendo que Deus nos ama, nos enche de ternura e está sempre perto de nós, e dando esse passo na direção de Jesus, para viver com Ele, que tudo quer fazer por nós. Bom domingo e boa semana.